Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos há um tempo, né, sem gravar um vídeo para poder postar, não tanto tempo, né? Mas de uma forma ou de outra compensando com vídeos grandes, né, que eu coloco lá, que são essas lives que foram desenvolvidas para debater questões do campo do patrimônio que são muito boas, né? Eu tenho feito uma seleção de uns debates acadêmicos com historiadores sobre patrimônio, educação patrimonial, patrimônio imaterial, que de uma forma ou de outra suprem de forma muito mais potente do que essas pílulas, esses vídeos pílulas que eu tenho gravado, né? Mas eu acho que de uma forma ou de outra esse é um canal que a gente se comunica, né? Como é uma turma pequena. E eu queria falar um pouco para vocês. Primeiro agradecer a presença de todos na aula síncrona do sábado com a professora Eli, que ela elogiou bastante a todos e é muito importante que vocês participem dessas aulas, né? Até porque elas são construídas de uma forma bastante afetiva, é, com esse intuito de revisar os assuntos, né? A primeira VA de vocês, como vocês estão vendo, ela pede a construção de uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, eu peço que uma linha do tempo sobre a história das políticas patrimoniais no Brasil. Um material foi postado lá, onde vocês podem se basear um pouco nessa ideia de linha. Eu só temo o seguinte, né? A linha do tempo é uma metodologia que é se utilizada bastante no campo da educação patrimonial, né? Construção de linhas do tempo, construção de varal da memória, entre outros. Eu só não, eu sou professor de metodologia de ensino de história também, né? Eu temo que a percepção de linha, ela cria também uma percepção muito pragmática no pensamento do aluno, desse futuro professor de história, historiador, porque nós sabemos que nem o tempo, nem as trajetórias de vida, nem as experiências temporais, elas se movimentam de forma reta. Então eu peço que nessa linha do tempo, que vocês tentem evitar essa ideia de desenvolvimento, né? Essa ideia de progresso do patrimônio, que houve um ponto zero, um meio e um fim, né? E que vocês tentem demonstrar talvez uma linha do tempo com várias camadas, vários começos, talvez essas políticas no plural aqui, elas já movimentavam algum debate sobre patrimônio, onde essas linhas elas podem estar em paralelo, né? E que elas auxiliem na ideia de um tempo cíclico, né? Pode ser uma linha, mas que demonstre que essas camadas elas estão muito abertas para essa análise, né? Então, é só para vocês tomarem cuidado para não passar uma ideia de uma linha com começo, meio e fim. Então, vocês podem criar duas, três linhas, quatro linhas, essas linhas podem se cruzar. Então, só para que a gente tente quebrar um pouco essa ideia pragmática da linha, tá certo, pessoal? Por isso que vale uma pesquisa, né? Então, e uma questão do ENAD. Vocês sabem que nós estamos para ser avaliado o curso, e aí a coordenação pediu a inserção de uma questão do ENAD, e aí eu inseri uma questãozinha do ENAD na prova de vocês, para que vocês respondam, é óbvio, tem um gabarito na internet, mas que vocês também escrevam uma espécie de micro-redação analisando essa questão. Então é algo muito aberto, muito subjetivo, é um trabalho em dupla, não tem certo e errado, até porque nós não trabalhamos com essa ideia muito, com essa educação bancária mercantilista, né? E fica muito aberto a análise. Então, o que vocês enviarem está valendo para a gente seguir o nosso trabalho, né? Essas semanas a gente trabalhou duas temáticas muito importantes no campo do patrimônio que eu gostaria de falar aqui. Primeiro, a educação patrimonial, né? Um potente método de ensino de história, não só de ensino de história, como ensino de outras ciências, até
o pessoal das ciências, da biologia, que trabalha com o meio ambiente, trabalha com patrimônio também, né? Porque existe a questão do patrimônio ambiental. E é um método que passou a ser debatido nos anos 80 na Inglaterra, né? Com a discussão do Heritage Patrimonial, que seria uma educação patrimonial em relativa aos bens edificados dos operários ingleses, entre outros, né? Então essa educação patrimonial, o debate da Inglaterra chega no Brasil também nos anos 80, onde se desenvolve um guia prático de educação patrimonial num evento produzido pelo IFAM, e ele apresenta 4 propostas para se desenvolver em sala de aula ou em espaços abertos, informais, sobre educação patrimonial. Esse guia ele foi construído no primeiro seminário de educação patrimonial, que foi realizado no Museu Imperial, nos anos 80, em 83, no Rio de Janeiro. E ele traz 4 práticas que são interessantes de ser mencionadas, né? Primeiro, a observação. Nessa primeira etapa da metodologia, serão realizados exercícios de percepção sensorial, né? Por meio de perguntas e manipulações, onde a gente trabalha com os alunos a ideia de perceber o que poderia ser esse patrimônio ligado às identidades locais, né? Às identidades familiares, às identidades das comunidades. Depois registros, né? Nessa segunda etapa poderiam ser feitos desenhos, descrição verbal ou escrita, né? Esse ato de um registro etnográfico da produção do patrimônio. Terceiro, uma exploração. Os alunos, em conjunto com o professor, eles poderiam fazer uma análise do problema, levantamento de hipóteses, discussão, né? Quer dizer, deslocar a problemática do patrimônio. E quarto, uma apropriação. Por fim, nessa última etapa, poderão ser feitas recriação, releitura, dramatização. Vocês percebem que essa prática da educação patrimonial ela tem um objetivo muito interessante, que não é deixar o patrimônio congelado no tempo e no seu espaço, mostrando como ele é dinâmico e como ele pode ser problematizado, dramatizado, reinterpretado. Essas ressignificações do patrimônio o tornam mais dinâmicos dentro desse debate. Haja vista que a gente está nos anos 80, com um período de redemocratização do país, e a Constituição ela vai pautar em um artigo a existência de patrimônios tangíveis e intangíveis. Isso traz uma vivacidade, uma dinamicidade ao campo do patrimônio, quebrando a ideia de tesouros estáticos, de pedrical, porque essa dicotomia do patrimônio ela é uma esfera perigosa, né, de embate, de problematização, onde a gente fecha o campo epistêmico num duelo entre as materialidades e as imaterialidades. Então a educação patrimonial é um método de democratização, né, de cidadania, horizontalização dos bens patrimoniais em meio aos estudantes, através dessa rica metodologia. E aí você pode desenvolver ela através de muitas práticas, né? Documentário, fotografia, desenho, artes plásticas, dinâmicas, jogos, produções de jornais, entre outros. É uma metodologia muito rica que ela quebra o campo estático das primeiras propostas do patrimônio material e que já abre um campo para a gente debater a imaterialidade, né? Porque essa imaterialidade ela surge muitas vezes, ela surge no momento da discussão, ela sempre esteve ali sendo debatida, né? Os saberes enquanto patrimônios de comunidades, os saberes, as práticas, manifestações, formas de fazer, lugares, festas, sempre esteve ligado à ideia de uma identidade cultural. Porém, no primeiro momento dos anos 30, quando se debate o patrimônio,
o debate ele vai ser muito ligado ao campo da pedrical, né, das edificações. Pouco se explorando essas manifestações. Essas manifestações elas passam a ser debatidas num campo muito simplório, que é o da folclorização, né? Como sabemos que esse conceito de folclore, que vem da palavra folclore inglesa, ela não consegue dar conta das nossas manifestações culturais, as imaterialidades elas passam a ser abordadas para a gente trabalhar com a cultura popular, né? Com elementos muito fortes. E aí o próprio IFAM ele cria 4 livros de registros através de um decreto. É muito novo esse debate no campo da política institucional. Um decreto que é o decreto 3.551 do ano 2000, que é um ano de virada de século, onde estava se debatendo as funções e as desfunções da colonização brasileira, políticas de cordialidade, vamos comemorar com os portugueses porque fomos colonizados ou não, vamos fazer uma reformulação desse campo, nós fomos, na verdade, invadidos, né? E os saberes de comunidades tradicionais sendo valorizados. E aí, dentro desses livros de registro, cria-se um livro de registro dos saberes, que são os conhecimentos e modos de fazer das comunidades, né, enraizado no cotidiano das comunidades. O livro de registro das formas de expressão, que são as manifestações literárias, musicais, plásticas, no caso, essas formas de expressões, o frevo, o samba, virado patrimônio, né, imaterial. E o livro de registro de lugares, que são mercados, feiras, santuários, praças e demais, podendo abrir novos livros de registro caso haja necessidades de ampliação desse debate das imaterialidades. Então, essa dicotomia entre a matéria e o espírito, dicotomia platônica, né? Quando eu falo de espírito, eu não estou falando de fantasma, e sim dos saberes, do pensamento. Essa dicotomia entre aquilo que eu pego e aquilo que eu sinto, ela é perigosa, porém necessária para abarcar esses saberes existentes nas comunidades e que não eram registrados e que podem sim sumir dentro das dinâmicas temporais do presente, dinâmicas velozes da memória, que não conseguem registrar essas práticas. Então, criando práticas institucionais de livros de registros, nós conseguimos, de uma forma ou de outra, registrar esses bens e tentar acompanhar a dinâmica deles e a transmissão de uma geração para outra geração. Por exemplo, a escrita cursiva dos índios Ayuampi, do Amapá, uma escrita de pele bem interessante, parece tatuagens e tal, como é que ela se manifesta hoje em dia e como se passa de uma geração para geração, e vamos acompanhar essas formas de expressão. Então é um debate muito rico, muito interessante, é um debate que horizontaliza nessa dinâmica patrimonial e que chama novos agentes das comunidades, agentes excluídos. Por exemplo, os saberes ligados às matrizes afro-brasileiras, às matrizes ameríndias, entre outras, que eram matrizes que não estavam ligadas ao debate do patrimônio. Já visto que os patrimônios arquitetônicos que estavam sendo tombados e que são tombados até hoje são ligados às matrizes judaicas cristãs, né, às igrejas católicas apostólicas, e de repente, com o debate da imaterialidade, se tomba um terreiro de candomblé, como a gente vai ver do terreiro do Pai Adão. Então é um debate muito rico e muito amplo, né? É um debate, inclusive, decolonizador nesse processo da patrimonialização. Então, vamos fazer nossa primeira VA e vamos avançar nos estudos sobre o patrimônio imaterial. Ficamos à disposição, logo gravo mais vídeos e qualquer coisa, eu e a professora Eli, nós estamos lá para tirar as dúvidas e debater, tá certo, gente? Até mais, abraço e bom estudo!